Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje nossa conversa será sobre o tema segurança de terceiros, novas abordagens para gerenciar o risco. E, como todo episódio, temos aqui pessoas, ilustres com excelente conhecimento para compartilhar com todos nós. Aqui ao meu lado, Eduardo Padovani, Head de Cybersecurity na Balduco. Padovani, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo bem legal, viu? Isso Prometo. aí. E Edivaldo Bispo, diretor de tecnologia, também na Balduco. Prazer Bispo, estar aqui com muito vocês. obrigado. Gente, para quem conhece, o Bispo é um grande amigo de longa data. Temos boas histórias juntos e hoje, de novo, é uma surpresa A tê-lo aqui. surpresa. Demais. E Mateuzinho, como sempre, obrigado. Valeu, tamo junto. Tamo junto, um bate-papo bem legal. E é um bate-papo que, como sempre, a gente precisa iniciá-lo com alguns dados, né? A hora que a gente fala dessa superfície de ataque de uma organização que vai um pouco além e foge do nosso controle, né? Por mais que a gente fale assim, eu estou olhando para todo o meu ambiente, eu tenho esse controle, entendo a minha superfície de ataque, só que a gente, às vezes, acaba esquecendo dessa outra superfície de ataque, que são os terceiros, que são os fornecedores ligados a nós. Então, na hora que a gente olha para um estudo que a Gabi trouxe aqui da Security Scorecard de 2023, tá? Que analisou em torno de 235 mil organizações em todo o mundo, com mais de 73 mil fornecedores, né? Tanto fornecedores e produtos usados por elas diretamente ou usados pelos fornecedores dos fornecedores. A gente está falando das quartas partes. Ou seja, vamos supor que eu sou um terceiro fornecedor ali da Balduco, e eu uso também algum dado de algum outro fornecedor para enriquecer minha informação ou dar algum dado adicional para você completo. E às vezes você não sabe. Então eu sou ali a quarta parte. Ou um provedor de software, que é Ou mais um provedor perigoso de e software. assustador ainda. Que a gente vê muito, mas muito. E aí traz um risco, né, enorme ali de interdependência das cadeias de suprimentos digitais que impacta, de fato, a exposição ao risco cibernético. Esse estudo traz o seguinte: para cada fornecedor terceirizado em sua cadeia de suprimentos, as organizações acabam tendo de 60 a 90 relacionamentos indiretos de quarta parte, sem nem saber. O estudo descobriu também que 98% das organizações têm relacionamento com pelo menos um terceiro que sofreu uma violação nos últimos 2 anos. Tem gaguejei, né? Que esse dado aqui, ele Assustador. é assustador, né? Eu estava ali revendo e pesquisando, eu falei, Jesus. E além disso, 50% das organizações têm relacionamento indireto com pelo menos 200 fornecedores de quarta parte violados nos últimos 2 anos. Tem mais. Tá virando caos isso daqui. Um relatório também, né, elaborado pela RSA Conference, que entrevistou 100 CISOs da Fortune 1000, né, que são as maiores empresas ali americanas classificadas por receita, descobriu que 87% dos CISOs participaram de pesquisas, né, que participaram dessa pesquisa, foram afetados por um incidente cibernético nos últimos 12 meses, por terceiro. Primeira perguntinha, que esse negócio aqui tá meio bagunçado, né? A gente começa a olhar. Então, quer dizer, terceiro é o caos. Calma aí, vamos colocar isso em suas devidas caixinhas. O estudo da RSA mostrou, né, que algumas empresas entrevistadas viram a porcentagem de incidentes envolvendo terceiros crescer 550% nos últimos 3 anos. Gente, o caos parece que está formado, né? E a minha dúvida, né, e a primeira pergunta para vocês é: como que vocês, né, ligados ali ao gerenciamento, a tudo, né, conseguem ter uma visibilidade desse ambiente multi-cloud? Rede de segurança, CIO, a gente consegue ter de fato essa visibilidade, a gente consegue talvez mapear e entender todo esse, né, ecossistema ligado ao nosso ambiente? Começando por você, Padova. Não é uma tarefa fácil, né, de fazer. Então, Ainda mais depois desses dados aqui, né? Exatamente. Esse caos aqui. A gente trata todo tipo de fornecedor nessa cadeia. Então, você tem desde o cara grande, o cara pequeno, maturidade pequena, média, baixa, vários tipos de serviço que o cara oferece, então vários níveis de acesso também. E para cada um deles, a gente não vai poder ter um controle
único e nem um controle para cada tipo de fornecedor ou serviço que eles oferecem. E acaba sendo, né? Assim, não é nenhuma pergunta, talvez uma afirmação. Será que é muitos dados, muitas coisas, né, para o CISO e a equipe como um todo gerenciar? Basicamente, é um programa de segurança para cada empresa, se for entrar em todos os detalhes, né? Literalmente. Então, a gente vai ter que dosar até onde a gente vai, porque senão a gente vira consultoria, É. né? Então, a gente está usando o tempo que a gente deveria usar na nossa empresa para defender nossa marca e está olhando para o fornecedor, está prestando serviço para ele, né? Então, é complicado. E a visibilidade também que você tem hoje os produtos de segurança eles não estão preparados para separar só o pedacinho que você contratou, né? Então, você pega um Fire, ele vai ter uma pancada de log lá, fala, pô, eu quero ver o meu pedaço, não, eu não consigo te enviar esses eventos, né? Então, você fica praticamente no escuro em relação a eventos. Então, você tem que ter um processo muito bem definido e por criticidade para avaliar esses fornecedores, né? Mesmo. O que você acha, Bispo? Tem um ponto que eu acho que vem antes. Já é difícil você acompanhar os seus provedores. Mas tem um ponto que vem antes, que a gente é meio que o marido traído, né? A gente só descobre depois. Então, tem um ponto que é você mapear os provedores. Porque hoje, quando o negócio vai procurar serviços, vai atender suas necessidades de negócio, muitas vezes eles contratam serviços. Perfeito. E por trás desses serviços existem tecnologias que eles, às vezes, sequer suspeitam que estão lá e não conseguem entender o risco. Então você se depara com outro problema que vem antes, que já é difícil você cuidar dos terceiros conhecidos. Mas tem muitos terceiros que você não conhece. Fácil. Trabalho de cultura do RH. Ah, vamos fazer uma pesquisa de clima. Como é que vai ser a pesquisa? Ah, tem esse provedor aqui que tem um site SaaS, você vai lá, entra lá com a sua credencial da Balduco, faz isso, faz aquilo, põe seu RG, põe seu CPF e a gente faz a pesquisa. E precisa contar para a TI? Não, eu contratei um serviço de cultura, por que eu vou contar isso para a TI? Exatamente. Entendeu? Então esse é um ponto... E já tem um nível de segurança até aqui maior do que grande parte que a gente vê. Que, você vai usar o seu login e senha da própria Balduco. Já está integrado ali com o Mas eu não tô nem Não, falando um caso verdadeiro, não. Eu tô te falando... Perfeito. Geral, né? Geral. Não, nós temos diversos clientes que a gente analisa e os próprios clientes já começaram a pedir testes, às vezes, de invasão, testes de vulnerabilidade, simulações nesses terceiros. Nós temos um banco, inclusive, que contratou, né? Temos lá, IHT, daí em diante, um banco de horas só para validar os terceiros. Porque se for pensar bem, às vezes esses próprios terceiros não são grandes corporações que podem investir todo esse valor numa segurança ou fazer esse tipo de análise. E aí depois que você mapeia, você tem o segundo problema. Você precisa fazer uma due diligence para você entender o cara. Mas não basta fazer uma due diligence, você tem que monitorar ele continuamente. É isso. É isso, e acho que quando a gente pensa em tamanhos diferentes de provedores, quando a gente fala de um provedor pequeno, muitas vezes, dependendo da demanda que você tiver sobre esse provedor de maturidade e segurança, você inviabiliza o negócio do cara. Então tem esse equilíbrio também financeiro, na maioria das vezes, que é como que esse terceiro consegue continuar te provendo um serviço de qualidade, sendo que você vai apertar ele para ele ter uma maturidade maior e ele não tem a receita suficiente para jogar esse jogo. Exatamente. Mas o que me assusta muitas vezes é ver a quantidade de fornecedores, de terceiros que a gente tem dentro de casa operando e como que você mapeia isso tudo e como você monitora eles, sendo que você não tem acesso ao ambiente deles. Não. Tem que ser um modelo de processo, contratual, mas Teste no final do dia é tudo muito penetração, vago, né? Teste de vulnerabilidade. A gente... Pode falar, desculpa. Não, você tem que ter pré-requisitos mínimos, né? Para o fornecedor. Então, a gente pede scan periódico, faz, porque já evita o nosso investimento, pen teste periódico. Se ele faz, ele já manda o relatório, a gente já fala, pô, legal, só pediu o relatório. Se não faz, a gente vai ter que fazer. E aí tem que ter budget para isso, né? Mas os gatilhos, né, igual o Bispo falou, começa lá atrás, porque qualquer um pode contratar sistema, fornecedor, e se você não tiver um bom processo de controle
para que isso envolva a segurança no começo, a coisa vai ficando mais complicada, né? Depois. Padovani, você acha que funciona, então, porque assim, acho que processo é um primeiro passo. E talvez Na ali o minha opinião, processo, a hora sim. que a gente olha para aquele processo de auditoria, de due diligence, né, de realmente fazer diversas perguntas para aquele fornecedor, se ele está enquadrado, já é um grande passo. Na Já minha poderíamos opinião, dar como sim, uma sim. dica. Eu acho que é o começo, né? É. Assim, ó, para mim tem um ponto que equivale, acho que quase para tudo de segurança. Você tem que garantir que o negócio tem o mindset correto, porque você não vai conseguir estar lá em todos os momentos e o negócio tem que saber que a responsabilidade pela segurança também é dele, não é do CISO. Não é o CISO tem que garantir minha segurança, é uma responsabilidade compartilhada, porque as decisões são de negócio. Ah, esse provedor aqui me traz um baita risco, não sei o quê, putz, se isso aqui acontecer, vai vazar dado, vai acontecer isso e aquilo. Mas se eu não contratar ele agora, talvez eu tenha um prejuízo para o meu negócio maior. E aí tem uma decisão executiva, que risco eu vou correr. Excelente ponto. E eu queria, é tão bom ponto que eu queria explorar ele um pouco mais para quem está acompanhando a gente aqui. A gente está falando de maturidade, de tomada de decisão de outras pessoas que não TI, que não são de segurança e, na verdade, muitas vezes não tem um mindset de segurança. Exatamente. Como que nós, profissionais de TI e cyber, conseguimos mudar esse jogo dentro das nossas organizações? Tem algum mapa da mina para a turma que tá escutando a gente? O que vocês têm de recomendação? Como que a gente influencia isso? Eu estou entendendo que aí entra, eu vou usar uma palavra aqui que todo mundo vai... que é cultura. É cultura Sim. do negócio para avaliar cibersegurança. Como é que a gente influencia isso, Bispo? Assim, ó, na minha opinião, realmente tem treinamento, conversa, live, plano de comunicação, governança. E tem uma coisa que é fundamental. As primeiras pessoas que têm que ganhar esse sentimento, compreender essa necessidade, são as pessoas da liderança. Boa. Se o presidente da empresa ele não leva a segurança como uma coisa prioritária, vai ser difícil você fazer essa mudança. E isso eu já vivi na minha época de consultor, que o cara de segurança chamou a gente, ele queria lá fazer um projeto X, importante de gestão de acesso. Ninguém dava bola para ele. Ele não conseguia orçamento, ele não conseguia nada, ninguém queria falar de segurança, o coitado era um deprimido, né? E aí um belo dia, ataque. Né? São essas horas que tudo muda, né? Aí tudo mudou. Mudou porque a liderança mudou, o CEO quis refazer fazer uma governança periódica. Putz, vamos pôr isso no conselho de 3 em 3 meses para aprovar o nosso orçamento. A liderança naturalmente é cobrada. E aí você começa a mudar a cultura. Então, se você... a minha percepção é que quem tem que mudar primeiro é a liderança. Se você não mudar a liderança, você não vai conseguir fazer o cascateamento para baixo. E resumindo, estou entendendo que o melhor modelo seria dar visibilidade para esse problema com os executivos, com alto escalão. E além disso, além da visibilidade dos riscos, é montar uma campanha, e uma campanha pontual, mas um processo recorrente de trazer essa maturidade, essa visibilidade para o tema e de diferentes caminhos. Você mencionou live, você mencionou conversas, etc, certo? Com a linguagem adequada, né? Com a linguagem que influencia eles. Que é o mais difícil, né? Você alcançar esse auto-executivo numa linguagem adequada, né? E aí você ter um programa de segurança corporativo é o que vai trazer os pontos de treinamento, cultura. Então, acho que tem que ter um programa, né, de segurança com todos os itens aí, usando um framework, alguma coisa do tipo, né? E ali puxando formas, né, que assim, a gente tava ouvindo vocês e pensando em formas de avaliar esses fornecedores. Porque nós temos, né, fornecedores de pequeno, médio, grande porte, nós temos fornecedores de países diferentes. E quais outras formas será que a gente poderia avaliar eles? O que vocês falaram de cultura já é excelente, porque eu não vou talvez tomar o bypass de subir alguma aplicação nova sem passar para a área de TI, sem passar pelos processos de controle, de auditoria. Quais outros talvez seriam importantes? Um threat intel em cima desse fornecedor, entender se ele já teve algum vazamento, uma pesquisa simples para entender se ele já sofreu algum risco cibernético ou não. O que mais você imagina?
Quando eu olho para o Thread Intel, hoje é um serviço que é primordial. E ele contempla o monitoramento do SOC, né? Então, quando você olha um cenário que você não tem visibilidade da estrutura, dos controles, você não tem eventos, não tem nada. Além do processo, o Thread Intel, ele é o seu olhar de fora, né? E ele vai te ajudar bastante. Então, se você tiver algum tipo de vulnerabilidade do outro lado, o seu SOC não vai ver, Perfeito. né? Mas o Thread Intel pode te trazer isso já bem direcionado, porque vai estar envolvendo a sua marca, né? Então, o impacto final, muitas vezes, não é no fornecedor, é na sua marca. E ali, se tem algum mapeamento, o Thread Intel vai falar, ó, tem vulnerabilidade, tem credencial vazada. E aí você consegue ir aprimorando, junto com o fornecedor, esses controles. Então, o Thread Intel é um serviço fundamental para mim. Para fazer esse Hoje em mapeamento. dia. Bispo, você já passou por diversas empresas, né? Diversos C-levels, diversos conselhos, reuniões e daí em diante. Acaba sendo natural esse tipo de cultura, né? De olhar para terceiros realmente, ou agora talvez que nós estamos E tendo eu mais acho que essa... está começando mais agora, as pessoas estão tomando mais consciência, porque a gente vive um mundo diferente, né? Perfeito. Antigamente uma pessoa queria fazer uma empresa, ela ia investir em hardware, até ela gerar alguma coisa que podia ferrar a sua vida, demorava um pouquinho. Agora o cara abre uma companhia de nicho, ele tem uma ideia legal, ele vai na nuvem, ele monta um negóciozinho SaaS, ele sai vendendo, e às vezes vale a pena comprar aquele... Vale a pena para o negócio. Então multiplicou, são gremlins que surgiram aí no mundo. Então aumentou o risco, aumentou o perigo e complicou a rede, né? E aí uma coisa que você tem que aprender a fazer é que você não vai conseguir olhar tudo como você gostaria para ter certeza absoluta que eu mitiguei todo aquele risco daquele provedor. Você tem que criar um mecanismo de saber rapidamente avaliar o risco e a exposição ao risco da sua empresa. Ah, esse provedor aqui ele é pequenininho, mas ele mexe no negócio lá que se o negócio não der certo eu estou ferrado. Então esse aqui, apesar de ser pequenininho, ele representa uma exposição ao risco muito grande, eu tenho que dar atenção. Aquele é muito grande, aquele é a Salesforce. Pô, tem um baita risco, mas a minha exposição ao risco é relativamente menor porque ele tem uma maturidade maior. Então é uma avaliação constante de risco, porque os recursos são limitados. E você tem que saber onde você põe sua energia e tá nesse ciclo contínuo, que é você, quando o cara começa a trabalhar com você, enquanto ele está trabalhando com você, você tem Intel, eu acho bem legal, o compartilhamento de informação é muito importante. E tem um negócio que é fundamental, que para tudo isso acontecer suavemente, tem o dia zero do começo do relacionamento, que é o contrato. Você tem que estabelecer as obrigações do cara perante você, você tem que estabelecer como é que ele tem que se portar quando tiver um incidente, como que ele vai trabalhar. Isso tudo tem que estar muito bem acordado, porque senão você começa a ter uma situação que você não tem informação, o cara não sabe o que ele tem que fazer, ele não entendeu a sua expectativa. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é bem relevante, que é o começo do engagement com o terceiro. Você tem que fazer isso de uma maneira muito bem pensada e formalizada. O contrato vai garantir sua segurança? Não, não vai. Mas ele seta o começo do caminho. E aí, quando você fala desses riscos, mapeamento é também, talvez assim, traduzindo ali primeiro, mapeei esses 10, né? 15 fornecedores. Sim. Quais deles têm acesso às minhas informações? Quais informações são mais críticas? Ou Exatamente. Qual deles mantém minhas informações mais críticas? Dali eu já vou ter 3, 4 dos principais. E desses 3, 4, que talvez eu vou dar uma olhada, vou ter um olhar diferente em cima deles. Exatamente. E aí você tem que ter diferentes níveis de análise. Alguns você vai analisar menos, outros você vai analisar mais. A frequência com a qual você repete a análise também é totalmente correlacionada com a exposição ao risco. E aquilo que eu falei antes. Às vezes, você vai começar a trabalhar com um terceiro sabendo que tem um risco ali, porque houve uma ponderação do risco e não, o negócio precisa disso. Perfeito. Porque, na verdade, se você pensar bem, o cara que é o CEO, a vida dele é escolher o risco que ele vai correr, né? Basicamente, né? E aí você tem que ter uma frequência de acordo com aquele risco e, às vezes, você tem que estar lá anotadinho
putz, esse cara aqui não tem o AF. Eu vou começar sem o AF, porque, né, a galera decidiu. Mas eu tenho que cobrar ele e ajudar ele a elevar a maturidade dele num dado momento. E vocês acompanham? Vocês já viram isso no mercado ser algo normal? Esse acompanhamento? E que a dúvida é realmente de querer ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, do tipo, Sim. fiz o mapeamento, entendi que ele está com risco ali altíssimo para o meu negócio, não possui ali, né, todas as frentes mínimas de segurança, e eu preciso que ele se enquadre. Provei o risco para minha área de RH, né, tá ali funcionando uma aplicação para fazer a gestão do pessoas, ponto, de de pessoas, o que for. Tem dados super confidenciais, só que é uma plataforma que está hypada, só que não tem nenhuma forma de segurança. Como que eu vou garantir que ele vai atingir? Chega a ter quebra de contrato? Não chega a ter quebra de contrato? Multas? Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive na Austrália trabalhando com banco lá. Então, era uma consultoria na Austrália, trabalhava com um grande banco que já tinha maturidade de segurança, cara, isso lá em 2017, 2018, muito alta. E eles implementaram um processo de contratação. Dentro do processo de compras deles, entrou uma avaliação de segurança da informação, de processos daqueles candidatos. Então chegava um shortlist de 3, aí compras junto da área técnica escolhia 2, que eram os melhores. Eles contratavam a gente para fazer um mapeamento e um assessment de maturidade naqueles 2 candidatos. Então eles não fechavam e teve casos da gente fazer a avaliação, eles não contrataram nenhum dos 2, porque não passou no limite mínimo de risco desse grande banco. Então, esse controle, muitas vezes, ele começa, e não é para todo mundo esse processo, vai? Eu acho que são para as empresas que já têm uma maturidade muito maior, que tem um apetite ao risco muito menor. Então, esse processo inicial, até para trazer eles para dentro, você tem que avaliar o que você está botando para dentro de casa. Na Balduco, a gente tem esse processo de segurança by design e começa na seleção. Inclusive, a resposta para a sua pergunta, ela começa com uma pergunta que tem que ser discutida antes da contratação. Vale a pena o risco? Eu vou barrar esse cara? Entendi. Ou não? Ah, vale a pena, vou seguir em frente. Se for seguir em frente, aí realmente é um trabalho. Você tem que mapear os riscos. Para você começar, você precisa resolver esses aqui. Vamos fazer um plano aqui de quando você vai resolver os outros? E aí você tem um acompanhamento, tem uma energia que você gasta que é muito grande. E é muito comum também a gente desclassificar fornecedor por não ter os requisitos mínimos. A gente pega fornecedor grande com requisito, coisa básica de segurança que não tem. E aí você fala, pô, é comum acompanhar. Depois que está dentro da casa, a gente coloca o requisito, vai ter que acompanhar até o final. Então, até ele corrigir, a gente acompanha. Só que é comum também a gente voltar lá e pegar novas vulnerabilidades. Então, numa primeira checagem, está tudo ok. Depois, na periodicidade que a gente volta lá, a gente encontra coisa. Então, assim, é mais comum do que a gente acha. E em grandes fornecedores. Não, assim, concordo 1000%. Eu, assim, na verdade, não estou surpreso com o nível de maturidade de vocês, né? Lá na Balduco. Já imaginava algo pelo menos nesse nível. É algo avançado. Só que, de verdade, a gente olha, né? Talvez para a luta do dia a dia de alguns CISOs, de alguns CIOs, e a gente entende que vai virar aquele negócio assim no conselho, né? Poxa, até semana passada, estava aqui batendo da segurança interna nossa. Agora você está falando do terceiro, né? E do quarteirizado. E do quarteirizado. Então, assim, meu, até onde que vai isso daqui? Né? Só que é mais pura verdade, porque a hora que nós somos contratados ou subcontratados para já clientes existentes, para a gente validar os terceiros, os quarteirizados e tudo mais daí diante, eu consigo trazer aqui um número, assim, de que 10 dos 10 que nós testamos, agora, nesse ano, assim, todos estavam com vulnerabilidades. Mas muito, assim, disposição altíssima. E não em empresas pequenas, tá? Empresas grandes. Então, a hora que você mostra ali, aí você traz, mas com investimento, geralmente, do próprio cliente. Porque aquele pequeno fornecedor foi contratado em algum momento por alguma dessas áreas, está lá já há algum tempo, todo mundo já está adequado àquela informação, e precisa corrigi-los de alguma forma. Acho que eu queria ver um outro
Outro exemplo aqui na minha cabeça também, que foge um pouco da maturidade do fornecedor, do terceiro em si. Target, aquela varejista americana, uma das maiores, lá em 2014 tiveram um incidente, e o incidente deles foi através de credenciais válidas da empresa de ar-condicionado, que pediu acesso para fazer a manutenção do ar-condicionado, e o acesso nunca foi revogado. E aí os atacantes descobriram, infiltraram a empresa de ar-condicionado e tiveram acesso à Target, foram ao ponto de vendas da maquininha e aí teve todo o incidente. E não necessariamente a empresa de ar-condicionado tinha maturidade baixa, mas um processo da própria empresa que surgiu ou abriu como uma vulnerabilidade daquele processo inteiro. Então, acho que é um ponto que você falou, né? Já é difícil a gente cuidar da nossa lojinha, da nossa segurança. Quando a gente pensa em terceiros ainda, fala, meu Deus, onde que eu estou entrando? Mas vale a gente avaliar os terceiros, não tenho dúvida que a gente tem que fazer isso, mas quais são os nossos processos com os terceiros também? Que tipo de informação e de acesso que eu dou para aquela empresa? Eu preciso manter aquele acesso full o tempo inteiro ou não? E a gestão de acesso que a gente tem dentro de casa também, que já é um desafio por si só. Já é um desafio por si só, e que você tem que controlar o acesso dos terceiros também. Porque muitas vezes eles vão ter um acesso, e não é incomum. Eu dou um acesso para você, João Fernandes, nominal, só que tem 20 João Fernandes, porque eles compartilham a senha entre trocentas pessoas. Tem a rotatividade alta, eu já vivi isso. O cara tem a rotatividade alta, ele tinha um acesso nominal de uma pessoa, ele foi trocando as pessoas, não, dá muito trabalho. Pedir aprovação, passar. Entendeu? Deixa o Rafael usar do João. Seja o que Deus quiser, entendeu? É complicado. Se a gente pega os grandes vazamentos, né, das maiores hoje até redes, mídias sociais, os últimos que tiveram, que já faz algum tempo, foi ligado a terceiros, né? Você pega o próprio, vou falar de um software, WordPress. Hoje as grandes vulnerabilidades do WordPress não é do próprio WordPress, são sim de plugins que você instala de terceiros. Provedores, né? Sim. Provedores. Então, que são, né, de forma bem simplista, é isso, né? A hora que a gente olha para os terceiros conectados ao nosso ambiente. E na hora que um desses terceiros sofrem, de fato, uma invasão. Hoje no Brasil nós não temos nenhuma lei, não temos nada relacionado à obrigação de eu informar, a não ser que seja um vazamento muito, né? Grande, exatamente. Que vai ter uma exposição, que aí eu vou avisar a NPD e daí em diante. Mas nós sabemos, né, que se for algo pequeno, como que a gente, por mais que nós falamos, por contrato eu vou colocar ali que eles são obrigados a mencionar. Qual outra forma será que eu tenho de fazer isso? Porque a partir do momento que eu tenho, né, um vazamento desse tipo, né, como que eu vou garantir que essa ameaça não chegue até o meu negócio? Eu acho que tem que estabelecer proximidade, né? Troca de informação, tem que ter uma relação de confiança ali, cadeia de confiança. O contrato, ele é a regra do jogo, mas não quer dizer que o jogo vai funcionar exatamente como o contrato. Você tem que estabelecer confiança, tem que estabelecer governança, tem que definir os processos com o cara, aconteceu esse processo, você me fala, combinar o jogo. E ter a proximidade, porque é a proximidade que eu acho que no frigir dos ovos faz que a governança funcione, que o contrato seja respeitado, né? E não podemos esquecer que às vezes existe um conflito de interesse. E aí não tem contrato, não tem relacionamento que vai resolver isso. Vou contar para ninguém, vou resolver aqui. E deixa isso explodir aqui. O pessoal descobrir, já resolvi. Então é um risco que você corre, e aí novamente a gente volta na seleção do terceiro, que não é só o aspecto da maturidade de segurança, é a empresa como um todo. É mais do que a segurança, né? É a empresa como um todo, que é uma empresa que você confia, que vai cumprir o contrato, que vai ser ética, né? Vai trabalhar da maneira adequada. Então, realmente é um problema bastante complicado, né? O bom é que eu acho que todo mundo vai ficar feliz que eles perceberam que ninguém tem resposta. Né? Então tá todo mundo nivelado no conhecimento. Acho que tá todo mundo crescendo com esse desafio, né? Esse desafio Exatamente. De gestão de terceiros, ele é realmente um desafio e é por isso que a gente está aqui. E você estava falando dessa proximidade com fornecedores, né? E eu vou jogar uma pimentinha aqui na mesa. Se a gente pega uma empresa de médio, grande porte, a gente estimaria, sei lá, mais de 200 fornecedores minimamente. Facilmente. E é um processo desafiador você ter essa proximidade com essa quantidade de fornecedores. Isso vai exigir uma governança sobre contratos e parceiros e terceiros e quartos, muitas vezes,
que eu não consigo imaginar como fazer de verdade. Vocês já viram isso ser feito de uma maneira efetiva em algum lugar? Vocês conseguem? Assim, ó, o que eu diria para compartilhar? você? Não dá para você esperar que a equipe de segurança vai gerir todos os 200 provedores. É isso. Essa é Você uma grande dúvida. Você tem que definir as accountabilities pelos contratos de acordo com as pessoas que consomem o serviço do contrato. Então, dentro da própria equipe de TI, a hora que você olha aqueles provedores, você ferra um pouquinho menos as pessoas. Não vai ter 200 para o CISO, mas cada pessoa que toma conta de uma área de negócio, ela vai ter uns 20, 10, 15 provedores. Sim. E essa pessoa ela tem que ser treinada e capacitada para ela saber falar dos assuntos de segurança e saber o momento que ela tem que envolver os especialistas. Perfeito. Não garante, né? É um processo complicado, né? Às vezes, quando imagina que você vai contratar uma pessoa, né? Eu quero um cara que saiba de tecnologia, um cara que saiba contratar, um cara que saiba gerir provedor. Cara, essa pessoa é difícil, ela não existe, né? Mas eu não vejo muita solução para o problema que não seja dividir as accountabilities e as pessoas, e aí eu estou falando as pessoas, nesse caso, mais dentro da TI mesmo, da liderança de TI, saber que tem alguns contratos que são de sua responsabilidade e que elas têm que garantir e suportar a segurança nas suas necessidades. Legal. Porque se for deixar só para o meu amigo Padovani olhar os 200... Não vai coitado, sair. ele não vai conseguir. Nem do meu eu vou mais. Acabou. E aquela parte dos processos, então, ficam com quais áreas responsáveis dentro da empresa? O jurídico, a área de auditoria? Eu acho que é um trabalho conjunto. Então, tem um trabalho de due diligence, que é da área de segurança, mas a área de segurança, o que a gente tenta fazer? Padroniza, porque aquele cara que é o dono daquele contrato, se ele for treinado, capacitado, ele consegue fazer pelo menos as perguntas básicas para fazer um filtro inicial. Isso é importante. Em alguns casos, você não precisa envolver. Não tem dado pessoal. Por que eu vou envolver o cara da privacidade se não tem dado pessoal? É uma burocracia para ele, né? Ou eu fiz aqui a análise básica, que é padrão da empresa, que é aquilo que eu falei de você vislumbrar o risco de longe, a primeira análise de risco. Cara, se eu fiz isso aqui, é bem básico, eu vou envolver a segurança no segundo momento de uma outra maneira, não vou gastar o tempo dele. Agora, se eu olhei aqui, putz, o cara acessa dado crítico, cara, vai ter transporte de dados, vai ter isso, vai ter aquilo, levanta a mão, Padovani, vem cá, meu amigo, que agora aqui eu preciso de você. Eu acho que é uma coisa que aí está muito na liderança da TI, que ela tem que saber que ela tem essa accountability e ela tem que ser dividida e todo mundo tem que saber, assim como o resto do negócio tem que saber que a segurança não é só responsabilidade da área de segurança, a liderança de TI e a liderança do negócio tem que ter esse mesmo mindset. Porque não é um trabalho de uma pessoa só. É impossível, é impossível. E tem um outro fator que é importante. A gestão dos contratos não tem só o aspecto de segurança. Você tem que gerir o serviço, você tem que gerir o faturamento, você tem que gerir isso, você tem que gerir medição aquilo. Da entrega, o que for, né? Então, não é um problema isolado da segurança. É um problema da gestão do serviço que você consome. Né? Eu vou dar assim, tranquilamente uma TI maior, cara, 200 provedores, 300 faturas, e você tem que aprovar, e você tem que ver o SLA do cara, você tem 1000 coisas para fazer. Se você não distribuir, você não vai conseguir. Entendeu? Nós tivemos uns convidados na vez anterior que eles falaram que grande problema hoje no dia deles, eles têm a parte de auditoria, é feita para, né, o due diligence é feito ali com a área jurídica, então as perguntinhas mágicas, sim, eles colocaram ali, se der tal peso, né, negativo ali, seguindo a calculadora que eles colocaram na planilha, vai para um segundo bloco, levanta outra régua, aí sim entra a turma de segurança, de fato, né? Opa, esse cara aqui eu preciso entender melhor, que é muito do que você disse. E eles falaram que hoje o maior problema é de uma solução para isso, uma ferramenta para isso. E eu não conheço alguma também que tenha... Que ajude a automatizar o processo. Automatizar o processo. Que entre ali, você já faz um self-assessment, né? Com o próprio terceiro, manda o link, ele clica, vai bonitinho. Faça um scanzinho rápido ali, talvez, na aplicação, no site. Busca credenciais, coisas do tipo, e dá já um peso. O Padovani fez um desses conformes. Estamos no processo evolutivo, que para o cara de menor risco ele mandou 200 perguntas.
Mas funcionou. Não, a gente criou um forms lá que a gente vai aprofundando conforme vai dando as notas lá. Exato. Então, Então- se ele der um pezinho menor, pô, preciso investigar mais esse... Exato. Aí vem pra gente. E aí a gente tem os requisitos mínimos que a gente vai aplicando para cada um deles. Então você já vai criando barreiras ali para controlar se tiver algum problema, né? Demais. E tira bastante também o nosso trabalho, né? Sim. Porque a gente não conseguiria analisar todos. Então o bispo batia bastante na gente. Não batia não. Só pra ficar bem claro. Eu falo, cara, eu quero um formulário que eu mate ali, sei lá, 50%, 60%. E aí o resto vem para vocês. Então a gente trabalhou ali bastante tempo nisso e ainda está na V49 lá. Ah, sempre sai, né? Sempre vai sair. Sempre uma melhora, graças a Deus. Sempre tem a melhoria. Mas a ideia é muito boa. Pô, passei ali de 5 perguntas, já deu um score tanto ali positivo, né? Seguindo a minha métrica de risco, Sim. que eu tenho apetite ou não, eu libero já. Não autorizei, pô, não deu um score legal, deixa eu fazer outras perguntas. Se mesmo assim não bateu, deixa eu fazer um pente fino. pra E entender. agora é difícil. O problema é o cara responder errado, né? E tem, né? Tem muito. Que ele já passou por alguns, ele já viu que quando ele respondeu certinho, deu problema ali pra ele, né? Ele não Exato. foi ali contratado. E ele fala, pô, eu vou seguir. E aí ele se ganha, então. Ele ganha, às vezes, nessa... Porque é uma relação de confiança. Pô, né, Sim. você tá contratando a gente, ou vice-versa. Eu confio já em você inicialmente. Então vamos seguir essa frente. A partir do momento que eu te pergunto se você tem ou não tem, você fala que tem um campo de evidência, e por um acaso você não colocou e vai chegar ali pra mim, também vai muito... A gente pede. Pede evidência também, é obrigatório. É obrigatório. Alguns pontos chaves a gente pede evidência. Aí vem um monte de formulários sem evidência e a gente retorna. Eu falo, não, eu preciso disso aqui, disso aqui. Às vezes vem alguma resposta que é muito óbvia que o cara não tem. Então, assim, tem monitoramento. A maioria responde, não tem. Aí quando você vai ver, é um monitoramento de infra, não é Entendi. segurança. Entendi. Então tem várias perguntas ali que a gente, qual que é a empresa? Então, aí na evidência a gente vai matando ali, né? E ali já, às vezes, até você descarta o fornecedor, porque você já vê que o nível de maturidade dele é zero, Relacionado para... conforme as respostas, né? Exato. Aí teve uma pergunta lá, engraçada lá. Falar, você já passou por algum ataque cibernético? Aí veio lá assim. Eu depois, tá, mas qual foi, né? Ah, não, eu errei. Então assim, pô, o cara nem leu. Colocou alguém para responder ali e falou, coloca assim sim, tudo. sim, E aí no segue a finalzinho- vida, né? Então tem esses cuidados É um passo também, bem né? importante que talvez acho que os próprios, né, as próprias empresas, como você falou, né, os pequenos gremlins que apareceram ou não, eles não estão preparados para isso. E a partir do momento que eu tenho uma empresa com uma cultura forte em cibersegurança, onde todo mundo está comprado com essas frentes, isso vai se tornar realmente um grande decisor. Né? Além de preço, além da concorrência, além do que você vai me entregar, o que mais você me garante de A segurança? segurança é importante. E tem que fazer parte do processo desde o início. E durante o projeto também, né? Em vários momentos você tem que continuar a validação quando você está até a implementação. Que demais, gente. Foi um bate-papo aqui rápido, mas já passamos aí dos 40 minutos. Opa, já deu. Ficou até nervoso, olha lá. Ó. Isso que ele briga com a gente, né? Ele De briga, falar, ele tem não, cara de ó, bravo barulho, mesmo. não faz Pô, barulho. Ele tem cara de bravo mesmo. Deixa eu fazer isso, aquilo. Teve uma hora que eu me mexi aqui, eu quase olhei pra ele. Quase pra ver se olhou. ele- Não, eu nem tava me mexendo aqui. Mas... Uma brincadeira à parte Felipão, grande abraço, viu? Tá tudo certo. Mas foi um bate-papo assim rápido, onde a gente trouxe algumas informações, mas acho que o grande intuito é isso, é de deixar bem claro que as empresas estão olhando cada vez mais para os seus fornecedores, independente do seu tamanho, né? Porque desde um pequeno a um grande, você tem um papel importante ali no funcionamento como um todo do ecossistema. Exatamente. E a partir do momento que eu tenho você dentro do meu ambiente, onde eu me preocupo com segurança, o mínimo também que eu exijo é que você também olhe para isso de alguma forma. E acho que se a gente pudesse deixar uma dica aqui, Padovani, você deu uma excelente de início, que é o processo. Né? Se você puder completar de
tudo aquilo que nós falamos, qual que seria a primeira que você olharia assim com carinho, se você é uma pessoa que está nos ouvindo e gostaria de começar isso dentro da sua própria empresa? Bom, mapeamento, né? Porque o básico hoje, você não tem segurança se você não tiver uma gestão de ativos, uma gestão de contrato. Então, eu tenho que conhecer quem são os fornecedores, quem são os meus ativos. Que é o que o Bisco falou também de, além deles, quais acessos eles possuem, né? Exato. Aos meus dados. Dá um nível de criticidade e um nível de pré-rec conforme a criticidade. Perfeito. Então, o cara que acessa o meu ambiente, tem uma VPN, site-to-site, ele vai ter um controle maior. Maravilha. O cara que está em SaaS, está fora, se não tem dados sensíveis, tá, eu posso até dar uma relaxada. E eu complementaria com o Threat Intel, que é o olhar de fora, é o olhar estratégico, o monitoramento onde a gente não tem log, não tem nada, então ele complementa bastante essa gestão. Demais, Se olhar. demais. Bispo, e você? Completaria? Eu comentei um pouquinho, né, da questão do mindset, que eu acho importante, compartilhar a responsabilidade. E assim, tem uma coisa que assim, quando é mais complicado você mexer a organização toda, é mais fácil você mexer o que está mais próximo a você. Então na minha cabeça, eu tento muito mudar primeiro a cabeça também do meu time. Perfeito. As accountabilities do meu time, porque senão vai todo mundo também querer pôr a culpa no Padovani. E eu acho que a definição de papéis e responsabilidades dentro da TI como um todo, sabendo que todos têm... é o começo da mudança do mindset de dentro para fora. Eu acho que esse é um passo importante, além do que o Padovani comentou aí. Demais, gente. Demais. Excelente. Viu? Tá vendo? Achou que era fácil cuidar da própria lojinha? Tem terceiros também. Não, eu acho demais esse finalzinho com essas dicas, que é para realmente... eu fui anotando, mas deixa eu agora pegar o final. Entender o final. Né? Para eu começar aqui na minha companhia, né? Eu já tenho ali a cultura implementada, já tenho a vontade, só que está muito complexo. Mas eu vou precisar de um sistema, vou contratar banco de horas, Pentest, Threat Intel. Não, calma. Vamos mapear primeiro todos eles, Sim. entender o que cada um deles tem de acesso, depois olhar para risco, dar uma pontuação, olhar para due diligence, colocar para eles, Threat Intel, e aí sim eu vou elevando esse nível. Exatamente. Demais, demais. Padovani, Bispo, chegamos ao final. De verdade, agradecer novamente a presença de vocês. Obrigado. Obrigado por ter vindo, espero que tenham gostado. Foi tranquilo, né? Foi. Bem tranquilo. Demais. Foi Bispo, legal. muito bom em revê-lo novamente. Prazer revê-lo E também. demais ter aqui você, viu, conosco. Prazer estar aqui com vocês, bastante divertido, gostei bastante. Mateuzinho, É isso tamo aí. junto. Bora. Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Esse Direto voou, ao cara. ponto. Exato. Tema diferente. Totalmente diferente. Muito bom. Primeiro desse tipo que nós fazemos. Ah, Gostei legal. bastante. Muito bom. Vocês que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, agradeço imensamente a presença de vocês. Foi um bate-papo totalmente, acho que novo, né? Falarmos de terceiros, algo que talvez não fique ali no nosso dia a dia, mas é algo super, super arriscado, né? De novo, se vocês pesquisarem os principais ataques a grandes companhias, o que está acontecendo lá fora, vocês vão começar a reparar que grande parte desses grupos, dessas ameaças, começam a entender o ecossistema da sua empresa. Então, é um ponto muito importante. Obrigado novamente, até a próxima e nos vemos logo logo. Edgecast.